Oi, gente. Meu nome é Felipe Emerick. Eu vou falar um pouco a respeito de adoração e a ideia de nós adorarmos pelo que nós conhecemos, nós adorarmos pelo que nós entendemos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma adoração profunda. Na verdade, existe um entendimento profundo, existe um conhecimento profundo a respeito de Jesus que gera em nós um sentimento que tem uma base sólida, que tem uma base que não se abala com o mudar das circunstâncias. Um exemplo disso, por exemplo, quando nós adoramos Jesus, e isso se baseia em curas e milagres, por mais que eles aconteçam, mas se a base do nosso amor por Ele, ou a base do nosso sentimento de adoração por Ele, a base do nosso agradecimento por Ele, estiver baseado no que nós podemos ver, no momento em que nós não virmos, quando nós orarmos por cura, a cura não acontecer, dentro de nós vai ser abalado um sentimento principal que nós temos por Jesus e a respeito de Jesus. Um exemplo, quando nós vemos no Antigo Testamento, quem Deus era baseado no que as pessoas viam a respeito das obras de Deus. Então, se Deus abrisse o mar, logo eu creio que Deus é poderoso, eu confio que Deus é poderoso, mas da mesma forma isso dá margem a outras interpretações. Por exemplo, Deus abriu o mar, o povo passou, mas da mesma forma os egípcios foram mortos nesse mesmo mar. Então eu posso concluir que Deus é perverso. Mas quando no Novo Testamento Jesus vem, Jesus torna acessível o dia a dia de Deus. Jesus nos permite conhecer quem é Deus, o que Deus faz, o que esse Deus faz, a maneira como Ele faz, a maneira como Ele trabalha. Então Jesus vem em carne, Jesus vem em sangue, habita entre nós, come o que os homens comem, dorme onde os homens dormem. Então Jesus faz o secreto dele tornar-se conhecido. Então, a partir do que nós conhecemos, nós começamos a adorar com um entendimento. Quando Jesus diz em João 4, ele diz para a mulher samaritana que não é em Jerusalém, mas que haveria uma adoração que aconteceria em espírito e em verdade. Em espírito porque significa que é de uma total motivação, e em verdade porque é baseado num sentimento sincero, num sentimento verdadeiro. Então eu não simplesmente digo palavras, eu não simplesmente canto palavras, mas isso parte de um coração que entendeu algo profundo em Deus. Quando nós olhamos no que Davi diz em Salmos 27, versículo 4, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando nós olhamos o sentido original da palavra contemplar e da palavra beleza, nós entendemos que não é uma simples observação e não é uma beleza que é exterior. O contemplar, Davi diz, ver com experiência, ver com inteligência, conhecer. E essa beleza, ele diz, encanto, bondade, amabilidade. Então, o que Davi queria era aprender a respeito da conduta de Deus, aprender a respeito do caráter de Deus. Porque a partir daí, ele teria um sentimento que faria com que ele permanecesse no templo do Senhor e morasse na casa do Senhor e tivesse um amor que fosse inabalável por Deus. E o sentimento que nós precisamos ter nesses dias, e não apenas hoje, não apenas amanhã, não apenas diante dos moveres que Deus tem para fazer a respeito do Brasil, mas o sentimento que nós precisamos ter é de conhecer Jesus e conhecer quem é esse Jesus, qual é o caráter dele, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e o que Jesus diz a respeito do Pai, o Jesus vivo, o Jesus que é a palavra de Deus, o Jesus que veio e o Jesus que morreu por nós, mas que é digno de ser adorado muito além do que nós vimos, muito além da cruz. Porque quando nós nos baseamos, Jesus é adorado porque ele morreu por mim. Eu crio um Deus que tem menos motivo de ser adorado do que um Deus do Novo Testamento. Sendo que não, Deus é imutável. Então o mesmo Jesus amável do Novo Testamento é o mesmo Jesus amável do Antigo Testamento, é o mesmo Pai amoroso, sabendo que Jesus não fez nada de si mesmo, mas ele aprendeu um modelo com o Pai e a partir desse modelo ele tornou o Pai conhecido a nós. E ele tornou o secreto algo acessível, ele tornou a presença acessível para nós. Então que nós venhamos adorar, não simplesmente pelo que nós vemos acontecer, mas além da cruz,
além do que nós vemos acontecer, além do que nós clamamos para que aconteça, que nós venhamos adorar Jesus por quem Ele é, porque Ele é digno de ser adorado. Ainda que Ele não tivesse morrido por nós, ainda que Ele não tivesse descido até nós, Ele continuaria digno de ser adorado, por isso é próprio de quem Ele é, porque Ele é Deus. Que você possa entender isso, e nós venhamos entender aquilo que Davi entendeu ao contemplar o Senhor e a desejar contemplar o Senhor todos os dias. É isso aí, Deus te abençoe e se inscreva no canal e pra gente compartilhar mais vídeos.